AstraZeneca, já regulamentada, que já está no Brasil, na mesma data da assinatura do contrato da Covaxin, no Senado, teve um servidor de na nome CPI, Roberto Dias, que foi a exonerado política, pelo a senadora governo, Simone e que teria, Tebet, nós estamos atrás falando a respeito do ISA, das que investigações, está teria agora depondo pedido, na CPI. Já eu quero já que o senhor a escute gente bem, porque eu faz acho que nem o senhor tem esse comentários. patrimônio. Vamos lá. $1 por dose. São 400 milhões de doses que foram oferecidas para o Brasil comprar. Nós estamos falando de uma propina, apenas para um núcleo desse governo, de 2 bilhões de reais. Então, por tudo isso, doutor Wizard, como eu disse, eu rasguei as perguntas porque eu não quero constrangê-lo. Eu quero, ao finalizar, dizer que eu mesmo respondo quem é a pessoa e quem é o personagem. Eu quero muito acreditar, e vou acreditar pelas palavras iniciais do senhor. Foi por isso que eu perguntei se estava por escrito, que o personagem estava ali, que a pessoa humana, cristã, está aqui, que tem família. Então eu peço realmente, se não hoje, que o senhor reconsidere, que de repente possa vir aqui na função de testemunha, se o advogado assim o permitir, apenas para que elucide como é que eram essas conversas que aconteciam com essas pessoas, que alguns de bem, outros não, outros muito mal intencionados, quando o senhor, das raras vezes que tinha oportunidade, encontrava essas pessoas. Em nome, não da vida dos brasileiros, mas em nome daquelas 500 mil cruzes que estão espalhadas pelo caminho da vida, espalhadas pelos 27 estados da Federação Brasileira. Aquelas 500 mil pessoas que hoje não vão ter o direito de estar aqui conosco, jantando, dormindo, participando daquilo que é, né, tudo aquilo que nós temos, que é aquilo que é o que nós mais prezamos na vida, que é estar ao lado do seu ente querido, mas principalmente em nome de todos os familiares que hoje choram, que hoje sente dor, que hoje tem um buraco imenso no peito, uma saudade que nada cura, porque não há como curar uma saudade quando um ente querido vai prematuramente, sabendo que só está indo por negligência, por imprudência, por imperícia, por omissão, por dolo, daqueles que eles elegeram e que tinham obrigação, no plural, porque é o governo, de cuidar. Então fica aqui a minha consideração, o meu desabafo ao senhor, com todo o respeito que possa ter. Muito obrigada. Muito obrigada, senadora Simone Tebet, Vossa Excelência, como sempre, brilhante nos seus posicionamentos. Vou passar aqui a palavra ao senador Fabiano Contarato, que está aqui em plenário, e na sequência o senador Jean Paul Prats. Meu querido Jean, que Deus te abençoe. Obrigado, presidente. Obrigado pelo comparecimento, senhor Wizard, ao advogado que está aqui. A minha deferência à Ordem dos Advogados do Brasil. Eu, como inscrito na OAB, tenho muito orgulho dessa instituição. A gente poderia continuar, e há uma oportunidade de você fazer isso a tarde toda, né? Ouvindo esse pretenso depoimento, que é a convite. Mas, de qualquer maneira, boa tarde a todos vocês, querido Oscar Berro, boa tarde, bela quarta-feira para você também. Moniquinha Venerável, minha querida amiga, uma das maiores comunicadoras do FM, né? Fantástico, uma voz linda, uma alegria incomensurável, né? Moniquinha, uma honra vê-la aqui prestigiando o nosso programa, viu? A Márcia Rodrigues, o Luiz Henrique Oliveira, a Wanda Fernandes, e daqui a pouco vão chegando mais os amigos, a gente vai falando. E começamos propositadamente o programa através desse trabalho magnífico que vem sendo feito pela TV Senado, né? O Senado contra a Covid, na verdade, Canal 25, a TV do Senado, e transmitindo diretamente de Brasília a CPI da Covid. E a gente tem que ponderar a respeito disso, né? Porque é um momento muito grave em termos de Brasil, a gente sabe disso. Mas eu queria comentar com vocês, eu vivi uma época, e talvez até pela idade avançada já, eu vivi a época da democracia anterior, que aconteceu a Revolução de 64 e dos 20 e tantos anos. Isso foi uma época totalitária. O que é o totalitarismo? Na verdade, um manda e o outro faz o que um manda, o outro obedece. É mais ou menos o que o general Pazuello falou e que a gente contesta, porque na vida civil não é assim. Quando alguém manda, você vai perceber, vai analisar os prós e os contra, e eventualmente você vai dar apoio ou não, ou a falta desse mesmo apoio para aquilo que é pretendido. Essa é a normalidade da vida. Sob a tutela
de qualquer governo que seja, digamos assim, totalitário, a coisa muda muito de figura, porque apenas aqueles que são apadrinhados pelos políticos de plantão é que, na realidade, fazem alguma coisa e recebem no entorno. De resto, os outros viram como se fossem inimigos, né? Então, por isso, eu saúdo, sinceramente, essa CPI, independentemente de erros que tiver e acertos. Né? Há aqueles que estão preocupadíssimos, que acham que, poxa, do jeito que está, estão perdendo tempo com o CPI. Não, estamos perdendo tempo para tentar entender o que está sendo feito com o nosso dinheiro, com o dinheiro nosso de cada dia. Recentemente foi divulgado aí num jornal de televisão que nós já superamos em muito o pagamento dos impostos nos últimos 10 anos. Né? E a gente se pergunta o que está sendo feito, né? E alguém tem que responder, e a forma de responder é através, sim, quando há essa necessidade, da Comissão Parlamentar de Inquérito, que é uma coisa, que é um recurso que está lá na Constituição. Então, eu acho e renego todos aqueles que depõem contra esta CPI, porque, na verdade, outras CPIs aconteceram antes desse governo, aconteceram no governo da Dilma, aconteceram no governo do Lula, aconteceram no governo do Fernando Henrique, né? Isso é um natural caminho para se investigar alguma coisa. E forçosamente alguma coisa aparece. Então, toda vez que a gente vê, seja um deputado governista ou uma pessoa que seja do povo, mas que participa muito desse lado direito da vida, que é, entre aspas, naturalmente, a pessoa denegrir ou não pensou direito ou não percebeu de que se faz necessário. E por que se fez necessário esta CPI e se faz necessário essa CPI? Porque nós estamos atingindo já quase 520 mil, se é que não atingimos, não é porque eu estou falando à tarde e eu não sei o que vai acontecer à noite, se é que não atingimos 520 mil, 530 mil mortes que forçosamente a gente vai acabar, mesmo com todas as vacinas, chegando lá e provavelmente até subindo. Havia uma previsão de um cientista que pediu até boca de siri para mim, disse, não, Fernando, eu não quero que divulgue o nome, que vão dizer que eu estou torcendo contra. Eu não estou torcendo contra, mas para os meus cálculos vão passar de 1 milhão de vítimas. Isso é vergonhoso, porque esses que falam que o tratamento é muito importante, que deveria se dedicar todo o tempo na imunidade de rebanho, que as pessoas deveriam contrair o vírus, que ficava mais fácil, porque depois isso não tinha nenhuma base científica, mas não é o Fernando Sérgio que está falando isso. Não, a maioria dos médicos é a maioria das grandes associações médicas do mundo, inclusive a principal delas. Né? Então, o equívoco se admite quando realmente a pessoa não sabe, ninguém sabia, quando surgiu essa pandemia, você admite que haja um certo equívoco. Mas na medida em que as coisas vão acontecendo, na medida que você vai vendo países como a Itália, de um lado, eu me lembro, e você também há de se lembrar, quando a Itália era o epicentro da Covid, a gente olhava, e eu então que sou neto de italiano, eu olhava assim, meu Deus do céu, mas que coisa, que tristeza, né? E no entanto isso veio bandeando para os Estados Unidos, passou a ser os Estados Unidos, com Nova York liderando negativamente os estados norte-americanos através de contaminação e morte, e ainda assim a gente ficava assim, bom, aqui tá sério, mas não é tão sério quanto. E hoje, e já há algum tempo, nós estamos, digamos assim, sendo o segundo país do mundo com mais mortes após os Estados Unidos. Só que os Estados Unidos, eles melhoraram muito a sua atuação, eles foram capazes, até por força da sua organização material muito melhor do que a nossa, de conseguir um sem número de vacinas que realmente fez com que eles totalizassem 70% de vacinados da população, o que é muita gente. E, consequentemente, o que está havendo? Está havendo a distensão. Quer dizer, está havendo aquela coisa de que a pessoa já não precisa mais usar máscara nas ruas, mas precisa usar dentro dos estabelecimentos, mas é uma mudança e uma queda considerável do número de internação e mortes.
E no Brasil parece agora, ontem eu falava com o meu querido amigo, Dr. Cícero Munhoz, ele também admitia isso, outros médicos me falaram também nisso, parece que está havendo uma queda, tomara, no número de mortes e contaminados. Tomara que não seja uma queda temporária, tomara que não seja uma pausa para a vinda de mais uma cepa que eventualmente desse vírus maldito que vai realmente trazer muito sofrimento e dor. Tomara que esteja diminuindo por diminuir, porque, na verdade, nós agora já temos vacinados perto de 35% da nossa população, já é uma grande coisa, mas, segundo os cientistas, a garantia mesmo de que essa coisa será diminuída será quando tivermos 70%. Mas esses 35% que nós temos vacinados, na verdade, com a primeira dose. E a primeira dose, embora dê alguma força e energia contra o vírus, ela não imuniza totalmente. É preciso ter a segunda dose. E até aqui, em comparação com a primeira, quando a gente observa os dados, nós estamos com 12, qualquer coisa por cento da população, o que é muito pouco, Então é preciso correr com isso, justamente para que as pessoas imunizadas passam naturalmente a não ter a doença e passam a não ser portadoras desse vírus e eventualmente contaminando outros. A própria Organização Mundial da Saúde manifestava uma diminuição considerável das pessoas que estão aí, infelizmente, ainda infectadas, mas, gente, ainda é muita gente. Houve muita perda de entes queridos, são famílias, não são números, né? Quando a gente vê, Néstor, naquela televisão, não importa, as pessoas mostrando, né? A gente fica assim, meio tonto, essa é a verdade, porque não é um número, né? Ah, morreu um amigo meu, é um amigo meu que se foi, morreu um parente meu, é um parente meu que se foi, é um filho, é um pai, uma mãe, não importa. Então, isso demonstra muito mal a administração do Ministério da Saúde em todos os momentos em que houve muita dúvida, houve vacilo e desinformação por parte do governo federal. Por óbvio, porque primeiro veio o Mandetta. Naquela época ninguém sabia exatamente como era esse vírus e, evidentemente, podemos ter falhado aqui ou acolá. Mas demorou um tempo razoável para que, de repente, esse médico, esse senhor, esse primeiro-ministro deste governo fosse afastado. Aí depois, quer dizer, vem o Teicher, né? E esse também ficou um mês. Quando viu o tamanho da encrenca, ele, médico de ofício e também muito prestigiado, pegou me dá o meu boné. Aí veio o absurdo dos absurdos, o Pazuello do Ministério da Justiça. Por que eu digo isso? Porque é um general de logística, deve sim, com certeza, ser uma pessoa preparada, ser uma pessoa que entende muito de logística, mas, meu Deus do céu, não era caso de logística, era caso de Ministério da Saúde. E outra coisa, o Ministério da Saúde, a meu ver, tem que ser comandado por médico, não dá para brincar. Não dá para, porque é meu amigo, porque é meu fã, porque gosta do meu tupete, porque de repente é uma pessoa egressa das Forças Armadas. Se for médico, tudo bem. Eu costumo dizer aqui abertamente que nós temos aqui, por exemplo, vários médicos de alta qualidade que eventualmente participam do programa. Dr. Bruno Ganimi, Dr. Rodrigo Pego, Dr. Silvio Provenzano, Dr. Cícero Munhoz. Olha, qualquer desses médicos ou outros que você poderia apontar através do seu bom juízo estariam aptos para assumir o Ministério da Justiça, o Ministério da Medicina. Mas isso não aconteceu. Veio o senhor Pazuello com uma série de equívocos, uma série de sim senhor, o senhor é quem manda, e na verdade atrasou-se em muito a compra das vacinas, que só agora estão chegando em bom número, devido à triste realidade
das mais de 500 e tantas mil pessoas mortas e outras a caminho, infelizmente. E aí serviu para desnudar o despreparo dos hospitais federais, não por parte dos médicos, não por parte das enfermeiras, não por parte daqueles abnegados motoristas de ambulância, etc. e tal, mas porque, na verdade, não se preparou. Quer dizer, é aquela velha história. O político é muito bom de discurso, eu conheço vários que chegam para você e que deram origem àquela piada, sabe? Aquela piada do cara que estava pedindo voto, você deve saber, né? Conta isso melhor, um comediante. Então, o político chegou e perguntou, quem é aquele? Perguntou para o assessor. O assessor disse, aquele é o Fernando. Aí ele vai lá, Fernando Sérgio, como vai o seu pai, meu filho? Opa, ô deputado, o meu pai morreu. Aí ele vira para você, morreu para você, filho ingrato, para mim está vivo aqui no coração. Esse é o político demagogo, é o safado, é o pilantra, é aquele que só vai lá para encher o próprio bolso. E é fácil você identificar. Procura no passado aqueles que estavam abraçados ao governo anterior e que hoje estão abraçados ao governo atual. Esse é o tipo de gente que muda de casaca conforme for o poder. Estão lá única e exclusivamente para encher os bolsos de dinheiro. Basicamente é isso. É diferente daquele que realiza, daquele que é capaz de lutar, de envidar esforços para tentar mudar a situação do país. E aconteceram muitos eu tive a oportunidade de conhecer, bem intencionados, da direita, da esquerda, do centro, porque aí não é o rótulo que informa, é na verdade a tendência do ser humano de querer ajudar o outro. Então isso, infelizmente, não houve uma uniformidade a nível de governos. Todos os governos quiseram deixar sua marca e desprestigiaram a marca dos outros, a idealização de outros, mas que eventualmente funcionavam. Nós temos um exemplo disso aqui no Rio de Janeiro. Para a tristeza de qualquer um de nós, fica fácil você passar, principalmente se você estiver andando, como eu ando mesmo, quilômetros por dia, você passar e olhar, por exemplo, aqui um CIEP da Tijuca, que na verdade o povo chamava de Brizolão, que era uma grande ideia para poder dar educação aos mais necessitados. A época da propaganda se falava, você tu entra, vai ter um período de aulas, depois vai almoçar, vai escovar os dentes, vai ter a outra parte da tarde, só sai de banho tomado e vai para casa. Havia até um casal social para poder tomar conta, como se fossem pais e mães sociais. Quer dizer, isso aconteceu um dia, foi só o Brizola morrer, né? E de repente fizeram tudo de volta. A Moreira Franco entrou aí, deixou a míngua esses CIEPs. Eu me lembro que meus garotos eram pequeninos, hoje são adultos. Quando eventualmente a gente ia, porque morando na Tijuca, você sempre ia pelo alto da Boa Vista. Quando a gente passava ali perto do Morro do Borel, aquilo ali, o CIEP, que era todo organizado e feito em monoblocos, porque ficava mais barato, o CIEP tinha virado apartamento de necessitados que eventualmente entraram e ocuparam porque não tinha o que fazer. Muito bem, é verdade que hoje é diferente, mas de qualquer maneira, quando você passa por qualquer escola, com raras exceções, elas estão caindo aos pedaços. Os CIEPs, então, pelo amor de Deus. Então, o que acontece? É o sinal da falta de inteligência daqueles que não usam os governos como se fosse um sequencial, mas sim como um adversário seu que você eventualmente tem que dominar e ganhar. Isso é terrível, isso é terrível. E aí, diante dessa explicação, porque eu apoio a comissão parlamentar de inquérito, porque tem que se saber, tem que se apurar responsabilidades, né? E aí convocaram esse empresário, que talvez bem intencionado, dizem que é uma boa pessoa, o tal Dr. Wizard, né? Que é proprietário nem sei se ele é doutor, né? Eu esqueci o primeiro nome, não é da minha relação, me perdoe. Mas ele veio e tal, cheio de habeas corpus, dizendo, não, ou não, ele mesmo se dando um habeas corpus, se é que alguém não deu, né? E ele dizendo que eu vou, se fosse lá nos Estados Unidos, ele pedir uma emenda lá, emenda não sei quanto lá do Código Penal, para não falar por mim mesmo. E o cara não está falando nada.
E as pessoas estão mostrando coisas, e ele diz, não, eu me reservo o direito de ficar calado, só voltou a dizer, para não criar prova para mim mesmo. Então é uma situação grave, é uma situação difícil, é uma situação que sinaliza que um país, independentemente de quem for eleito, deve governar para todos e não governar só para meia dúzia daqueles milhares ou milhões que o apoiam. Infelizmente é o que vem acontecendo, é o que a gente está percebendo, né? Aquela tendência ao totalitarismo, né? Tem gente que é vocacionado por isso, tem gente que adora uma ditadura e principalmente se deram bem à época da ditadura militar, né? Então a pessoa é meio equivocada, né? É meio ignorante das coisas da política e não percebe. Basta você ver quais são os ditadores que foram ótimos para os seus países. Vai ver o Saddam Hussein, né, lá no Iraque, e ver no que o Iraque se transformou, recebendo até a invasão militar dos Estados Unidos. Né? Vai ver, volta mais no tempo, no espaço, né? E vai ver aqueles da guerra, o Mussolini lá na Itália, vai ver o Hitler lá na Alemanha, né? Esses de direita, né? E há aqueles que eventualmente são de esquerda. Você vai ver o que aconteceu com a União Soviética, que esboroou-se, né? Era totalitarismo total e pleno e, na verdade, acabou tendo que se dividir e ainda hoje, pelo menos, você tem lá um presidente que se autodenomina presidente, conseguiu, através de eleições muito discutíveis, ficar 20 ou 30 anos no poder, mas, de qualquer maneira, há um país com uma evolução maior e melhor a nível de bem-estar. E uma coisa que a gente não consegue entender em termos de Brasil, eu fico pasmo. Meu irmão, à época do governo João Goulart, foi superintendente da SUNAB, Superintendência Nacional de Abastecimento e Preços. A SUNAB era isso, ela tinha a ver com preço. Quando um comerciante, seja de uma casa modesta ou seja de um supermercado, aumentava em demasia as mercadorias, a SUNAB ia com o fiscal em cima e multava e baixa esse preço, zelando pelo bolso, ou tentando zelar pelo bolso, notadamente do pequeno. E hoje, quem é que faz isso? O que o senhor Paulo Guedes está fazendo, minha gente? Além de ser um jeito bonitão, de ser uma pessoa bem formada pelos Estados Unidos da América, de ser uma pessoa letrada, isso tudo é muito lindo. Mas como é que pode? Você viu para quanto vai o aumento da eletricidade? Em torno de 50% de aumento ao nível do custo de watt, que vai de 6 qualquer coisa reais para 9, tanto com relação àquilo que você consome. Vai no supermercado, dá uma olhada. Vou dar um exemplo meu mesmo. Outro dia eu comprei um azeite, esse azeite estava por R$13, a questão de quê? De 2 semanas, hoje está a 19. A 19. Quer dizer, nessa época em que as pessoas estão sem dinheiro, que a maioria está prejudicada no seu trabalho, que há mais de 14 milhões de desempregados no Brasil, o que é isso? Ninguém controla, fica ao Deus dará. É por isso que dizem, lacreme de lacreme está cada vez melhor. O que é isso? Aqueles que têm muito dinheiro, e que por força até do trabalho, às vezes por herança, mas algumas vezes até por força do trabalho, conseguiram amealhar muito dinheiro. Esses estão nadando em berço esplêndido, ou seja, nadando em águas cristalinas, né? Ou no berço de balanço. Agora, e a maioria? E aqueles que estão nos morros, que deixaram fazer dos morros praticamente um risco muito grande até para a vida humana? E esses, como é que fica? Então você vê organizações particulares providenciando, arrecadando, digamos assim, o máximo de mantimento possível para poder dar para essas pessoas. Então é algo muito sério, a gente tem que perceber exatamente o que é. E o que é pior também, como acontece na internet, pessoas que se aproveitam desse momento para fazer chamadas fake news, que quer dizer notícia falsa, a respeito até de vacina. Quer dizer, quem é que ganha com isso? Essa é uma pergunta que não quer calar e as perguntas têm de ser feitas. O Oscar Berro está dizendo aqui, uma vergonha o que falar para meus filhos, como explicar o que está acontecendo, para onde vamos? É uma pergunta que eu me faço também, né?
Então, e a maioria meio que absorvido pelo carisma de algumas pessoas. Carisma o que é? É a capacidade que tem de sedução ao outro, né? Só que se você vai na política, você não pode ser seduzido por nomes ou por pessoas. Na política, você tem que manifestar a favor do Brasil. Eu costumo dizer que sem essa realidade, né, você acaba tomando partido errado. Olha, um abraço grande para vocês. Nós vamos conversar agora, vamos falar mais com amenidade, por isso que eu fiz abrir para fazer esse comentário. O Wizard está lá à toa, lá sentado lá, podia voltar para casa, porque não está querendo falar nada mesmo. Vamos ver se um outro dia. Aliás, queria cumprimentar a Simone Tebet, que ela fez um arrazoado no início, e disse, olha, não vou fazer perguntas para o senhor, acredito que o senhor seja uma pessoa bem intencionada, porém ingênua. Mas como? O cara é empresário, patrão de não sei quantas pessoas, é ingênuo? Pode ser ingênuo sim, pode ser usado sim. Infelizmente, vamos ver o que vai acontecer. Muito bom, então eu vou agora conversar com um amigo que está muito bem na sua audiência carioca, que é o Eduardo Moura. Meu amigo Eduardo Moura, sempre presente com a gente, e nós vamos agora tocar lá para a casa dele para ver se ele pode nos dar novidades dos bastidores entre os famosos. Olha, mais uma vez ele está aqui conosco, já vou resolver direitinho. Eu recomendo, viu? Eu recomendo a Audiência Carioca, porque é um site muito legal. Alô, Eduardo, boa tarde, amigão. Boa tarde, amigo. Boa tarde, Fernando Sérgio, todo mundo que está assistindo a gente aí na live. Tá frio aí? Rapaz, tá friozinho, tá 13 graus. Tá frio, né? Eu dei uma chegada em Niterói Aqui. E voltei de carro pela ponte, então tava que tava. Opa! Mas aí A gente não sabe se volta com o vidro aberto por conta da Covid ou se volta com o vidro fechado, né? Quando frio, enfim, confusão, né? É verdade. É verdade. Mas e aí, amigo? Quais são as notícias que você tem pra gente dos famosos e quase famosos? Pois é, vamos falar aí de uma polêmica que tomou aí conta das redes sociais no último fim de semana e que está tendo desdobramentos duros na Rede TV. Na última sexta-feira, o apresentador Siqueira Júnior, ele proferiu, né, um discurso homofóbico dentro do seu programa, o Alerta Nacional, na Rede TV, que não é nenhuma novidade, porque quem acompanha o Siqueira já sabe que ele, inclusive, já foi processado em outras vezes, mas acabou sendo absolvido porque antes de 2019 o crime de homofobia homofobia não era crime, né? De 2019 para cá, o Supremo entendeu que é crime. E o Siqueira Júnior xingou a classe LGBTQIA+, de raça desgraçada e outros adjetivos durante o programa. Você, como é um dos bons comunicadores, né, Fernando? Você sabe que a importância de uma palavra que um comunicador tem, ainda mais um veículo de massa, no seu caso, muito mais no rádio, também na televisão, durante uma parte da sua carreira, e o Siqueira Júnior tem essa oportunidade, infelizmente, jogada no lixo na televisão aberta. Entidades, né, da causa, ativistas da causa LGBTQIA+, estão entrando no Ministério Público Federal, não só do Amazonas, onde é feito o programa da TV A Crítica, como também em Brasília, como aconteceu com o deputado Davi Miranda, do PSOL, e um detalhe, o negócio ficou tão sério nas redes sociais que teve uma debandada dos anunciantes da Rede TV, mas foi uma debandada grande, mesmo? ó. Que bom. Aqui anotado alguns dos anunciantes que deixaram o programa. Ó. Deixou uma empresa de plano de saúde, deixou uma empresa de operadora de telefonia, deixou uma empresa de aparelho dental, de manutenção dental, deixou uma grande construtora de prédios, de empreendimentos por todo o Brasil, isso só na televisão aberta. E ainda duas empresas grandes do Brasil pediram para não colocar o anúncio delas no YouTube. Você sempre coloca o anúncio para pular, né?
E aí uma empresa de departamentos e outra empresa de laticínios também pediram para que não pediram ao Google que não coloquem as suas marcas, os seus conteúdos publicitários em conteúdos do Alerta Nacional da Rede TV. Está doendo no bolso dele. Está doendo no bolso a crítica que ele fez. Que coisa, né? É um absurdo, né? Nos tempos que nós estamos vivendo, a pessoa tem que ter muita responsabilidade sobre aquilo que diz, né? É, bem feito. Vai fazer o quê? Agora aguenta. Pois é. E o detalhe que ele ontem que acontece, gerou todo... o departamento comercial da Rede TV, a gente apurou, tá num turbilhão. Apavorado. Eles não sabem mais o que fazer. Por exemplo, eles têm um anunciante, uma cinta que emagrece, que é muito famosa, anuncia em todos os programas, anuncia na Sônia Abrão, anuncia no Siqueira. E aí os internautas entraram nas redes sociais dessa cinta pedindo, e aí, vocês não vão fazer... E aí foi mais uma empresa também que deixou de anunciar também no programa de Siqueira, aconteceu agora há pouco. Ele pediu desculpas ontem, mas claramente pediu desculpas porque doeu no bolso, não pediu desculpas porque realmente se arrependeu, até porque ele disse, olha, eu estou pedindo desculpas pela forma que me excedi, mas eu continuo pensando tudo aquilo que ele falou. Então, é aquela desculpa do Paraguai, né? É verdade. Como você falou mesmo, tá doendo no bolso dele, né? Tá doendo. Quando dói no bolso, a gente sabe como né? É verdade. Infelizmente, tem dessas coisas, mas está na hora de parar com isso, né? De entender que o ser humano é multifacetado, cada qual no seu cada qual. Você pode não entender o que o outro é, ou por que o outro é, mas na verdade tem que respeitar, né? E vice-versa. Infelizmente, isso só acontece em países atrasados, né? Esperemos nós que isso seja modificado um dia. Países atrasados e quase sempre tem uma forte denominação religiosa, né? Sim, quase sempre são igualmente religiões atrasadas, né? Porque se a pessoa estudar, por exemplo, a Bíblia, estudar até aquilo que Jesus veio fazer no mundo, você observa que em momento algum ele denegriu com pessoas, em momento algum ele discriminou pessoas, pelo contrário. Tem até uma passagem maravilhosa no Evangelho, aquela em que a leprosa tocou nas vestes de Jesus e ele notou que aquela mulher estava toda doente, na época não tinha cura, a hanseníase, e ele a mulher toca nele e diz, em verdade, mulher, tua fé te salvou. Quer dizer, um exemplo da não condenação e, na verdade, da percepção de que sabia que todos nós estávamos sendo, digamos assim, pessoas em evolução e, portanto, suscetível a erros e acertos. Mas cada um tem que perceber a sua própria vida e não ficar prestando atenção na vida dos outros. Mas vamos lá, o que mais que você tem aí pra gente? Vamos para a próxima aqui, então, que é José Luiz da Atena. José Luiz da Atena parece que pela quarta vez vai tentar a política novamente. Ele se filiou na última sexta-feira, a gente lembra que há 2 anos atrás ele tentaria o um cargo de senador da República por São Paulo pelo PSDB. E aí, como sempre, vai a corda no dia que tem que sair do ar, que tem que largar o osso lá na televisão, eu vou continuar e segue, né? Certo. Pois é. E aí ele fechou com o PSL. Ele se filiou ao PSL na última segunda-feira, teve um encontro lá em São Paulo. O Rodrigo Maia, que está sem partido, foi expulso, né? Do Democratas. O Rodrigo Maia estava, a Baleia Rossi também estava, outras personalidades também estavam, e ele se filiou. Começa a ter um bastidor assim de que o Datena poderia ser a terceira via aí para uma possível polaridade entre Lula e Bolsonaro, que é o que está todo mundo esperando para a disputa eleitoral do ano que vem. Eu sinceramente não acredito. Eu acho que para o PSL, claro, ter um nome como o Datena é muito importante, assim como o Lula, que estava sendo comentado em outros partidos de direita, mas eu sinceramente não acredito. Acho que é mais uma cortina de fumaça, uma ação para colocar o partido aí de volta ao rol político. O PSL que elegeu o Bolsonaro, não vai ter o Bolsonaro na próxima eleição, muito provavelmente. É aquele negócio para poder aquecer aí o noticiário, acho eu, mais do que uma movimentação concreta, até porque o Datena chega na hora
ele rói a corda. Eu lembrei, você falou um termo que estava na minha cabeça. Ele roeu a corda, isso é. Vamos ver o que vai dar. Ele é um cara muito popular, principalmente em São Paulo, né? Mas não sei se teria esse nome todo para ser em termos nacionais. Eu ouvi alguém dizendo, uma pessoa de marketing, até amigo minha, muito discreto, falando que ele está aparecendo relativamente bem em algumas pesquisas para a presidência da República. Mas eu acho que nesse particular ainda falta um pouco de caminho, né? Talvez se um dia ele for eleito, digamos, prefeito de São Paulo, seria a condição normal, depois o governador fizesse um bom governo, aí as coisas eventualmente poderiam andar. Mas vamos aguardar. De vez em quando a gente também queima a língua, né? Faz parte do show de quem dá a opinião. Mas eu tenho lido muito a Audiência Carioca, tenho visto as suas lives. Mais uma vez quero te parabenizar, está muito bom. Se você que está me ouvindo aí agora ainda não viu, vá ver o canal Audiência Carioca do meu amigo Eduardo Moura. Você tem entrevistado pessoas bastante interessantes, né? Qual a próxima entrevista sua? Será? Ainda não tenho agendado, não. Estou correndo atrás, que o pessoal é difícil o pessoal marcar e ter tempo, né? Eu tenho feito mais as lives mesmo, comentando os assuntos do dia, segundas e quintas. Amanhã, às 6h30 da noite, a gente está lá. Ainda não estou com nenhuma entrevista, não. Mas o pessoal se inscreve lá no canal, que aí recebe a notificação quando tiver entrevista. Mas amanhã você já tem o comentário ou vai deixar para ficar mais perto do assunto? Comentário? É o comentário que você vai fazer amanhã. A respeito de que você vai falar amanhã? Um dos assuntos que a gente vai falar amanhã é da Angélica, né? A Angélica que assinou com uma outra emissora de televisão que não é a Globo. Até posso adiantar aqui para você agora. Tem tempo? Tem tempo. Vamos lá. A Angélica vai para onde? A Angélica vai para HBO. A HBO está abrindo um canal de streaming no Brasil. Desde o ano passado, a Angélica perdeu o contrato de exclusividade com a Globo. Não teve o contrato renovado, fez o programa e aí acabou, e eles agora vão fazer por obra. É assim que eles querem trabalhar até com grandes personalidades, com a Angélica e com a Xuxa também. Isso até desanimou um pouco a Xuxa. Então a Angélica vai ter um programa de 12 episódios no HBO, que o nome do canal é HBO Max, estreou ontem, é um serviço de streaming. O nome do programa vai ser, eu achei um pouco esquisito, Jornada Astral. E ele vai ter uma pegada voltada para a astrologia. Não vejo muito a Angélica fazendo a via de Zorionara, não. Mas tudo bem, vamos ver se ele vai colar ou se não vai colar. Não vou detonar antes de assistir, não. Mas aí fica a pergunta, a Angélica ficou 24 anos na Globo, acabou a carreira dela na Globo? Não é bem assim. Principalmente depois que o Hulk decidiu que vai levar o programa dele lá pro domingo na Globo, a Globo tem pretensão, é um combo, né? Levou a Angélica, levou o Hulk, vai ficar com a Angélica também. A Globo vai transformar os quadros, já transformou, né, o Dança dos Famosos em programa, e o mesmo vai acontecer com o Show dos Famosos. Pode ser que ainda nessa temporada ou na temporada que vem. E a Angélica é um dos nomes aí em que a Globo tem na fila ali para dar a ela a apresentação de um desses programas. A Angélica é velha de guerra, digamos assim, na televisão, sabe fazer, né? Sabe. E é uma figura altamente comercial. Tudo que ela bota a mão vende e vende bem. É claro, a Globo não é boba nesse sentido, né? Quem está vendendo tudo é a Juliette, né, rapaz? Está com a corda toda. Ela está fazendo propaganda de uma operadora, está fazendo propaganda de um banco, o Gil do Vigor também está fazendo propaganda, mas a Juliette, eu vi, acho que você viu também, aquelas lives que ela fez com o Gilberto Gil. Gilberto Gil chegou a chorar de emoção, né? E ela fez também com a Elba Ramalho, né? E a Elba a recebeu, a acolheu e chamou ela de princesinha do Brasil. Olha que bacana, hein, rapaz? Você... Ela é um fenômeno. É um fenômeno. E é muito bonitinha mesmo, muito inteligente, muito dada, né? Ela tem dois talentos, né? O primeiro, ela tem o poder da comunicação, que é o poder de comunicação fácil, né? De conversar fácil com as pessoas se encantam com isso. E ela não canta mal, ela canta direitinho. Quando ela canta direitinho, você percebeu nas lives, ela canta direitinho. É o fenômeno Big Brother Brasil. É um produto aí, um dos grandes produtos de rentabilidade
para a Globo não vai abrir mão tão cedo desse formato, como consegue fazer boas histórias, como fez nas últimas 2 temporadas. O faturamento do Big Brother, ele garante todo o faturamento da Globo do ano, tudo que a Globo gasta ao longo do ano, o Big Brother paga. Então a Globo não vai, e é barato fazer o Big Brother, né? Eles não gastam muito para fazer o Big Brother do que eles conseguem arrecadar do mercado publicitário. É o mercado publicitário que sustenta aquele programa. A ideia é genial, né? Na realidade, eles tentam fazer a mesma coisa com o No Limite, mas não é a mesma coisa porque é mais distante. O povo não gosta muito de pobreza, não. O povo gosta de coisas simpáticas, agradáveis. As pessoas estão todas sujas ali, sacrificantes. Tá lamentável. Não é? É um negócio que eu até vou dizer porque vejo, não que eu até vi e tal, mas é um troço que, assim, e só parece que terça e domingo, né? Quer dizer, já o Big Brother é todo dia, quer dizer, é diferente, né? É diferente. E o No Limite tem 2 problemas, na minha opinião. Primeiro, que eu acho que as pessoas não enxergam mais essas cenas lamentáveis de passar fome, passar frio, passar chuva como uma ação de entretenimento. É uma coisa que divirta as pessoas. Acho que constrange mais uma emissora tão rica como a Globo fazer as pessoas se submeterem a isso. Concordo plenamente com o que você está dizendo. Eu estava vendo o capítulo, minha mulher acompanha, e eu estava vendo, eu às vezes fico até a tarde, em vez de, na maioria das vezes estou lendo, mas quando não estiver lendo, eu vou ver. Aí ontem parece que teve uma equipe que ganhou da outra, é sempre isso, né? Numa ilha deserta, né? Essa coisa toda, e o prêmio, não sei se você viu, era passar uma noite com toda a estrutura de um hotel, né? Com camas e tal. Eu falei, puxa, bacana, né? De repente é uma ilha, mas como é que vai ser isso? Ou vão construir, aí quando você viu, na verdade, botaram debaixo de uma barraca camas com 3 travesseiros cada. Mas, meu Deus do céu, é de uma aparência pobre que eu acho até que denigre aquele que está patrocinando. Porque nem um chuveirinho, pelo amor de Deus, né? Os caras estão tomando. Os caras estão tomando. Eles lá, Fernando Sérgio, eles não têm desodorante, eles não têm escova de dente, eles não têm pasta de dente. Para ganhar a pasta de dente, tem que ganhar a prova. Aí outro dia, uma empresa de desodorante patrocinou, é lamentável, né? Quer dizer, eu pensei, a empresa que patrocinou é aquela Hotels.com, né? Que a questão é muito boa, por sinal. Isso. E então vai ter a qualidade do hotel. E tu chega lá, vê uma barraca, né? Não tinha nem parede, né? Que evidentemente não impediu os pernilongos de agir, e você vê 6 caminhas, 5 caminhas lá e tal, e algumas coisas para as pessoas comerem, mas aquilo está muito longe do mais simples dos hotéis. Quer dizer, aí você fica assim olhando e fala, pô, pelo amor de Deus, né? Claro que no meio disso tem para não chover, né? Torce para não chover, né? É verdade, no meio disso tem um prêmio de R$500 mil, né? A pessoa se candidata por isso. Mas é muito pouco para o sacrifício. Não sei se você viu, teve uma das meninas que foi eliminada, que deu entrevista para um órgão de imprensa, não sei se foi para a Audiência Carioca, mas foi para um órgão de imprensa. E a menina disse como é que fazia o número 2. Então diz que o número 2 é atrás de uma moita, você está me entendendo? E tem naturalmente um buraco ali feito, né? E que, sobretudo, você tinha que ter boa pontaria, quer dizer, valha-me Deus, né? Não tinha banheiro. Nas outras edições do No Limite, eles mandavam banheiro químico. Isso é uma outra coisa que o pessoal reclamou. Nas outras edições tinha desodorante, nas outras edições tinha pasta de dente. Pasta de dente, escova de dente, eu acho que não é nem questão de luxo. É questão de doença. Você pode pegar uma cárie, claro, né? Você pode pegar uma cárie. A menina usou um fio de cabelo para usar como fio dental no meio do programa. Eu não acho que isso seja entretenimento. Eu não acho que isso aí deixa alguém aí entretido na TV aberta. É verdade. Mas... É aquela história, né? Vai indo, mas não é nem de longe o que representa e tem representado o Big Brother Brasil, BBB. Amigo querido, um abraço grande e dá aí o teu recado para o pessoal acompanhar a sua live logo. É amanhã, né? Amanhã.
lá no site audienciacarioca.com.br e nossa live lá no YouTube, Audiência Carioca. Só jogar lá na palavra-chave que se inscreve no canal e fica por dentro. Obrigado, Fernando. Mais Obrigado uma a vez, você, Eduardo. Um abração. Boa noite. E olha, vai se agasalhando aí, que o frio está intenso. Minha gente querida, pois é, aqui em termos de Brasil não é fácil não. Aqui em termos de Rio de Janeiro, né? Você que está morando aí fora, meus filhos que estão morando lá nos Estados em Portugal, eles ficam até rindo, né? Porque lá quando é frio mesmo, né? Mas aqui em Santa Catarina até nevou na serra ali de Santa Catarina, né? Vou trazer para vocês Cartola de Noel com Confesso. Olha só, se eu ligasse o som seria melhor, né, Fernandinho? Fernandinho, liga o som aí, Fernandinho. Confesso que estou com saudades dela. Foi ela quem resolveu ir embora. Até a lua lhe pediu para ficar, mas ela decidiu me abandonar. Até a lua lhe pediu para ficar, mas ela decidiu me abandonar. Seu beijo molhado é que mata minha sede de amar. A luz do seu olhar clareia o meu caminhar. Eu já rezei, eu já pedi, eu joguei flores no mar. Sou capaz de fazer de tudo pra ela voltar. Eu já rezei, eu já pedi, eu joguei flores no mar. Sou capaz de fazer de tudo pra ela voltar. É minha estrela, minha devoção. Não sou sublime no meu violão. Linda, igual a você não tem. Ninguém como você me faz tão bem. Linda, igual a você não tem. Ninguém como você me faz tão bem. Eu confesso que estou com saudades dela. Foi ela quem resolveu ir embora. Até a lua lhe pediu para ficar, mas ela decidiu me abandonar. Até a lua lhe pediu para ficar, mas ela decidiu me abandonar. Seu beijo molhado é que mata minha sede de amar. A luz do seu olhar clareia, toma da mão. Eu já rezei, eu já pedi, eu joguei flores no mar. Sou capaz de fazer de tudo pra ela voltar. Eu já rezei, eu já pedi, eu joguei flores no mar. Sou capaz de fazer de tudo pra ela voltar. É minha estrela, minha devoção. Não sou sublime no meu violão, a Roberta. Linda, igual a você não tem. Ninguém como você me faz tão bem. Linda, igual a você não tem. Ninguém como você me faz tão bem. Pois é, como assim um sorriso, né? E o nosso Cartola de Noel, aquela banda maravilhosa de samba, né? Do meu amigo Fernando Fontes, Confesso. Olha aqui, o Luiz está sugerindo, legal que um dia aqui no programa, né? Ou alguns vários dias, eu coloque músicas saudosas, né? Tipo Elis Regina, tipo Ataúfo Alves e outras coisas mais. E a gente vai fazer isso sim. Se você observar, Luiz, eu ando fazendo isso, né? Essa música mesmo é uma música recém-gravada, é verdade, mas de muitos anos atrás. Então a gente, na medida do nosso possível, e a gente tem que saber também do ponto de vista dos compositores, a gente só pode tocar aquelas músicas que se tem a permissão para tocar. Tem isso na internet, né? Então, mas de qualquer maneira está anotado e vou realmente seguir esse caminho, sem deixar de ter uma ou outra atualidade que seja possível. As mais antigas até é mais fácil da gente fazer.
O Oscar Berro está mandando parabéns aos aniversariantes do dia de hoje. Parabéns, Oscar. Vi uma foto sua linda, maravilhosa. Acho que com a Ana e mais os 3 rebentos. O Oscar é pai de trigêmeos, né? Lindinhos, maravilhosos, que aniversariam recentemente. Quero mandar um abraço que o Papai do Céu cubra de bênçãos vocês. Quero mandar um abraço também para o Miguel Atala. Alô, Miguel, um abração grande para você. Para a Luísa Fontes Ribeiro de Almeida, que nome bacana. Né? Luiz, parece nome de política, não. Luísa Fontes Ribeiro de Almeida, o Lorenzo Grandinetti, siamo tutti italiani, Lorenzo Macchè, Baccio, meu parente que mora lá na terrinha, lá na Itália, né? Um abração grande para ele e para a família. E falando em família, quero mandar um abraço também para o meu primo Amaury Melo, né? Filho da irmã da minha mãe. As duas já estão no céu com o Papai do Céu, mas o Amaury é um irmão querido, né? Então, Amaury, para você e sua esposa Cristiane e a filharada, um abraço. O Amaury tem um filho que está morando no Canadá, está fazendo medicina. Bacana, né? Show, espetacular. Muito bem. Então é isso, não se pode perder das coisas boas da vida. E eu já tenho comentado com vocês que se tudo correr bem, se me deixarem entrar, eu em outubro estarei seguindo, não sei ainda precisar a data, eu e a minha mulher Samira estaremos indo para Portugal. E vamos ficar lá um tempo até o nascimento do nosso netinho, né? De mais um netinho que vem aí, que terá dupla nacionalidade, portuguesa e brasileira. Em função disso, eu já estou avisando que este programa em outubro ele faz uma pausa, né? E se Deus quiser, no início do ano, vem com uma nova temporada, né, de programas. Mas eu pretendo fazer umas lives de lá, porque, por exemplo, eu vou para vários lugares, né? Vou aproveitar fazer a minha intenção é essa, né? Já que eu vou ficar perto de 2 a 3 meses lá, então o que acontece? Semanalmente eu vou colocar aqui no canal, não só no Facebook, como também no canal do YouTube, algum programa de lá, né? Entrevistando pessoas, personalidades, ou mesmo mostrando a beleza, não só de Portugal, mas, por exemplo, se eu for a Paris, como eu fui da outra vez, vamos lá no Champs-Élysées, vamos fazer algumas demonstrações. Eu acho que viajar é muito importante. Acima de viajar, só ler o livro. Ler um livro, para mim, é algo fantástico, que você adquire experiências, adquire cultura, adquire até método para poder escrever, você vê, e através da experiência da vida dos outros, né? Porém, viajar é espetacular. Há aqueles que falam assim, não, primeiro eu vou conhecer o Brasil. Bom, eu já conheço razoavelmente o Brasil, né? Ainda falta um ou outro, 2 ou 3 ou 4, sei lá quantos estados. Mas eu acho que a cultura de outros países é impressionante. É impressionante, é algo que acrescenta muito, você passa a ter uma visão global e com certeza você vai ver em qualquer país que você vá, que pode ser a língua diferente, pode ser a maneira de ser das pessoas diferentes, mas na verdade os sentimentos humanos são os mesmos e a gente está em busca disso. Eu vi Ana Araújo, querida, um abraço. E por falar nisso, então, o que acontece? Janibere, um abraço. Ela diz, o povo tem que ficar esperto, né? É isso aí, não se deixar enganar pela aparência eventual, né? É isso mesmo. A Helena Correia, boa tarde, Helena Correia. A Euciane, alô Euciane, cadê você? A Maria Fialho, a Euciane Correia. A Maria A Jane Mary, alô Jane. Ana Maria Sade Salim, nossa, quanta gente querida. Olha só, aqui, Janeci Nascimento Lima Gomes, nome bacana também, hein? Um abraço para você. Alex Nights, Denise Guzmán Silva, Oscar Berro, Moniquinha Venerável. É demais essa mulher. Moniquinha, ela sempre dignificou a locução feminina e dignifica pela sua qualidade vocal e pela sua alegria e pela sua capacidade de comunicação. A gente fica muito feliz de sabê-la bem. Wanda Fernandes. Pois é. Então eu estava falando desse negócio de viagem. Por que eu falei com você negócio de viagem? Porque como eu estou prestes a passar um tempo, que outras vezes que eu tive fora do país, eu tive por uma semana, por 2 semanas, coisas assim.
E Portugal não foi diferente. Só que desta vez, tendo 2 filhos morando em Portugal, portanto, eu tenho logradouro para ficar, né? Porque em hotel não dá, que é tudo muito caro. Então, o que acontece? Então, agora eu estou buscando pessoas que já estejam lá para me lembrar, para rememorar. A última vez que eu estive em Portugal foi há 4 anos, quase, talvez. Eu estava ainda na Tupi, mais de 4 anos. Então, para rememorar, eu acho importante, se você puder, no YouTube, onde você, se Deus quiser, vai se inscrever a meu favor, inscreve lá no canal do Fernando Sérgio, vai ser muito importante para a gente, toca no sininho para receber as notícias. Então, acontece o seguinte, então eu estou querendo informações, né? Como é que estaria Portugal hoje? Tem um casal muito simpático, que eu vou apresentar para vocês, que faz um canal que eu recomendo, chama Portuguiando o canal. E no dia de hoje, eles vão falar e eu vou ver com vocês, porque eu não vi ainda. Eu vi o iniciozinho, achei bacaninha, mas não sei o que vai ser dito. Eles vão dizer, moram lá parece que há 4 anos, vão dizer 5 coisas que irritam portugueses. Então, pedir licença e ao mesmo tempo recomendar o canal desse casal lindo aí, que é o Portuguiando. Vamos saber quais são as 5 coisas que os portugueses ficam irritados com a gente. Chegamos hoje com o seguinte tema: 5 coisas que irritam os portugueses. Tem ideia? Vai saber agora. Antes da gente começar, claro, o que a gente tem que pedir? Gente, tem que curtir esse vídeo, independente de você gostar ou não. Tem que seguir as nossas redes sociais. E olha, tem muita gente que está aqui assistindo esse vídeo e não está inscrito no nosso canal. Pode isso, Brasil? O que mais, André Ricardo? O que mais? O que está faltando, André Ricardo? Se tornar membro, se você quiser estar mais perto da gente, receber conteúdos exclusivos, clica aí, seja membro. Gente, não acredito que vocês não sejam membros do nosso canal. Tem tantas pessoas que estão aproveitando todas elas. Olha, se quer saber mais da gente e muito mais conteúdo, os membros também têm esse olhar. Plus. Bem, vamos lá, sem mais delongas. Olha, 5 coisas que deixam os portugueses virados no giraia. Ui! Tá? A primeira delas é o quê? Fala mal de Portugal, né, gente? Mas isso é compreensível, é igual com a gente. A gente não quer que ninguém fale mal do Brasil, só a gente que pode. Porque, gente, tem uma coisa que é muito importante. Uma coisa é você fazer uma crítica, ok? Mas uma coisa é sair falando mal do país, né? Da casa. Ai, eu não gosto dessa comida. Ai, porque o clima aqui em Portugal é... Ai, porque os portugueses são assim. Ai, porque os portugueses são assados. Ai, porque... Então, vaza. Qual é a resposta que você daria no Brasil se chegasse reclamando de tudo, né? Pronto, aqui às vezes a gente faz críticas e aí um português assiste e acha que a gente está reclamando de tudo e manda a gente vazar, mas não necessariamente a gente está, gente. Pronto, são coisas diferentes. Claro que a gente tem que manter o senso crítico, mas não dá para ficar reclamando de tudo na casa das pessoas, né? Quando a gente chega no país e escolhe para morar, a gente também tem que começar a defender mais do que reclamar, né? É isso aí. Tem uma outra coisa que o português também não gosta. De um lado, tem gente que não viaja por causa dos preços das passagens. Do outro, tem gente que tem milhas, mas não usa. E aqui tem gente que resolve isso em 123. 123 Milhas. Uma plataforma inovadora para você comprar passagens com até 50% de desconto, usando milhas que seriam perdidas por outras pessoas. E nem precisa ter milhas para aproveitar. É que a gente acredita que com inteligência e tecnologia, todo mundo pode viajar. Acesse agora. Clicou, economizou, viajou. Chamar de terrinha. Eles acham pejorativo, né? Porque a gente no Brasil usa muito. Nossa A terrinha terrinha e tal e tal. Então não essa terrinha aqui tem uma conotação de tipo um paizinho, sabe aquele país? Cuidado, hein? Não chega Cuidado, essa expressão. Como é que vai a terrinha? Essa expressão não é bem aceita aqui. Então, evita usar essa expressão. Outra que também não é bem aceita: moça e moço.
Tem até alguns lugares em que ainda se usa, no Algarve, no Alentejo. Tem algumas regiões que se usa, mas, por exemplo, no norte, em Lisboa, se você chegar, moça, me dá um café. Olha, eu confesso que a Bia, quando ela Demorei, chegou né? aqui, ela Eu demorou a perceber isso. Eu falava Uma pra ela, daquela vez, "Amor, moça, não é moça, é menina. é menina. É menina, senhora ou rapariga. Rapariga que no Brasil a gente não usa de jeito nenhum, né? Rapariga é Mas bem pejorativo rapariga no é Brasil. quando é mais jovem, né? Aquela mais... Aqui quando é rapariga ou menina. Ou então, a gente, o que acontece? Essa questão de você até usar também um rapaz, não é assim muito interessante. Parece uma conotação de que você está ali, ou aquela pessoa... Sério. Coloque aí nos comentários. Não, rapaz não. Rapaz se usa. Não, a gente vai tirar a prova também dessa questão, porque já me falaram isso. E eu quero saber aí, se vocês estão atentos, e quero saber, coloquem nos comentários se rapaz é uma expressão que você se deve usar aqui em Portugal. Mas vamos lá. Vamos para o terceiro item, gente. O português não gosta quando as pessoas chegam aqui, no país delas, e têm dificuldade de aceitar a cultura portuguesa, de aceitar o jeito dos portugueses. Vou dar um exemplo, a frontalidade. O português é muito mais frontal, é muito mais direto nas coisas, e às vezes para o brasileiro isso é a morte, né? E aí acaba se criando uma questão de... Cultural mesmo. É cultural. Literalmente falar em línguas diferentes, mas nem falando o português, né? Mas no comportamento. Porque enquanto o português é mais frontal, o brasileiro é muito açucarado, e aí o português já desconfia desse jeito do brasileiro de dar muito tapinha nas costas, e o brasileiro se ofende com o jeito do português de ser mais direto, e aí vira problema diplomático. E por que a gente fala isso da frontalidade? A gente tem um vídeo aí sobre frontalidade, só sobre frontalidade. Mas por que a gente toca nesse assunto aqui com uma questão dos 5 itens aqui, das 5 questões? Porque para um vai ser recebido de uma forma e para o outro de outra. Ou seja, tentem, né, conciliar as duas situações. Se você está aqui em Portugal, tenta entender que isso é algo que está pertinente ali, é uma forma de vida, é uma forma de expressão já usada e aí não tem o sentido ruim da coisa, gente. E nem os portugueses têm que mudar por causa dos brasileiros. Claro. Pelo contrário, é a gente que está aqui, então temos que sempre lembrar disso. Nós que chegamos aqui, né? E a gente tem que se adaptar às diferenças culturais, se a gente quiser viver bem, em harmonia, sem ficar se chocando o tempo todo, né? Se a gente não quiser frontalidade, a gente tem que procurar um outro país, ou até a gente voltar mesmo para o nosso país. Olha, não me adaptei muito bem por isso que a gente fala sempre nos nossos treinamentos que é importante que você pesquise sobre o país. Conheça bem o país para onde você vai. Então, e a mesma coisa também, português vai para o Brasil e não se adapta, não gosta desse tipo de comportamento, gente, também tem que repensar, porque no Brasil é uma forma totalmente diferente. Então não dá, uma coisa que o português não gosta é que as pessoas cheguem aqui e não abram a mente para se adaptar, para entender, para consumir a cultura portuguesa, para abraçar a cultura do país que você escolheu para morar. E a quinta coisa, gente, é basicamente o que a gente está fazendo aqui. O quê? Nós estamos aí. É dizer o que os portugueses pensam. Chegar aqui e dizer, não, porque o português é assim, porque o português é assado, porque o português acha isso de brasileiro, porque o português acha aquilo de brasileiro. Eles vêm nos comentários, caindo em cima. E tá certo também. Quem que é a gente aqui para chegar aqui e dizer o que os portugueses gostam ou não gostam? Isso é algo que está inerente aí à pessoa. Isso aí eu acho que não tem muito a ver. Acho que as pessoas têm que trabalhar um pouco mais isso, né? A gente tem que trabalhar isso. Então, nós somos seres muito críticos. Muito críticos e eu acho cheio de julgamentos. E chega a mudança de país, ela não é uma mudança de estado, né?
Então, é importante que você esteja totalmente liberto das suas travas, todas as questões que envolvem o teu país, e que você esteja totalmente com a cabeça livre para consumir, sabe, o novo, comida, forma da sociedade, como que temperatura, tudo, o clima no país. Pronto, mas então se não somos nós a ficar... Gente, tem uma mosca que tá passando de lá pra cá. Gente, ela quer participar do vídeo. No verão, as moscas, às vezes, elas ficam assim mais animadas. O que a gente vai pedir então? Se não é a gente que vai ficar aqui dizendo o que português gosta, o que português irrita, o que português detesta, o espaço está aberto para vocês, queridos portugueses. Deixem aí nos comentários o que irrita vocês, que nós, imigrantes, costumamos fazer aqui. Vai bombar. Tem tanta coisa assim, a gente não é legal. Vamos lá, gente, olha, não esqueçam de curtir esse vídeo, acompanhem os nossos conteúdos. Alguns conteúdos a gente gosta de trazer algumas coisas engraçadas, algumas coisas que fazem a gente mais leves e que podem fazer a gente refletir um pouco mais em relação à nossa vida, tá bem? Beijo pra vocês. Beijo. Tchau. Pois é, tá vendo? Sua Áquila realiza seu processo de cidadania do início ao fim. Pois é. Bom, isso aí não era para ter entrado, eu peço desculpas a vocês, aconteceu, mas é isso mesmo. Quem quiser, quem puder, eu acho que deve sim ter a dupla cidadania. Não perde a cidadania brasileira, mas tem, no caso, dependendo do parente, cidadania portuguesa ou cidadania italiana, e é uma forma de, eventualmente, principalmente se a pessoa tem essa vontade de viajar. Mas eu estava vendo aí o que ela estava falando, achei interessante, né? Interessante, já sabia de certa, digamos, dificuldade que os portugueses têm com relação à palavra moço e moça. Para nós é uma coisa normal, para eles não é. Então são coisas que realmente são diferentes lá, né? Por exemplo, a descarga do banheiro chama autoclima. Então é isso aí, quer dizer, tá bom? Autoclisma, é isso. Há uma série de coisas, você nunca vai fazer lá dizer, eu vou fazer um bico, não pode, porque bico é sexo oral, então não faça. Se você entrar na farmácia ou numa papelaria, vai ser pior. Se pedir durex, não faça uma coisa dessa, que durex é camisinha, né? Então o nosso durex aqui chama fita adesiva. Eu estava na cidade de Vila Nova do Gaia com a Samira há 4 anos, estava hospedado num hotel lá chamado Mercury, que fica exatamente em frente a uma praça muito linda. Você vê dali o Douro, da janela do quarto, o Rio Douro, maravilhoso. E, na verdade, e do outro lado tem um shopping muito grande, talvez o mais antigo do Porto, não sei se é, mas eu acho que é, mas um ótimo estado e tal, de conservação, um baita shopping chamado Arrábida. Esse nome se deve à invasão dos mouros. Na época tentaram tomar Porto, mas não tomaram, porque Porto é tido e havido como cidade invicta, foi a única que não caiu, e daí o nome ficou. Então o shopping era muito bonito e tal, e nós fomos no cinema. Lá esse shopping tem 17 cinemas, né? E na cafeteria que fica dentro da Bombonière, daquele lobby dos cinemas, né? Eu cheguei e pedi um cafezinho, e a Samira também. Então veio uma xícara desse tamanho e veio isso aqui de café, ó. Bom, mas eu pedi um cafezinho, opa. Se eu tivesse pedido um longo, aí por certo eles ficariam com a chávena, xícara lá é chávena, a chávena cheia até a boca. Mas como pediste um cafezinho, tomas um cafezinho. Então é isso aí. Então são pequenas diferenças, mas que no fundo, são ótimas de se ver, de se entender e de imaginar que nós somos realmente povos irmãos. Eu acho que isso deveria se estender por todos os outros países, porque seria realmente a única forma de amar os outros, né, como Ele nos amou, Jesus nos amou, não é verdade? E desenvolver essa capacidade fraterna que seria até eliminar todas as guerras. Abraço para a Wanda Fernandes, né? Um aceno para você, querida. Estamos chegando ao final do programa do dia de hoje.
Muito obrigado a você que me acompanha, mas obrigado de montão. Você não tem ideia de como você é importante. Ó, beijo para você, tá bom? E se Deus quiser e permitir, amanhã às 4 da tarde, pontualmente estaremos aqui com o nosso programa. Fiquem com Deus. Namastê.